Olá, tudo bem? Este é o quinto vídeo sobre sucesso e realização pessoal. Se você não assistiu o vídeo anterior, é muito importante que você assista. O link está na descrição. Autoconhecimento, trabalho e resiliência. Estes são os fundamentos que você precisa para alcançar o sucesso em todas as áreas da sua vida. Hoje vamos falar do trabalho. Para isso, vamos extrair algumas ideias do livro 10 vezes, a regra que faz a diferença entre sucesso e o fracasso, do norte-americano Grant Cardone. Então fique aí que eu volto em alguns segundos. Bom, antes de entrarmos no assunto de hoje, vale lembrar os tópicos que vimos até aqui. Falamos sobre autoconhecimento, sucesso, dinheiro e a diferença entre objetivo e propósito, e como definir metas e objetivos. Agora que entendemos esses conceitos, podemos arregaçar as mangas e trabalhar. E para fundamentar nosso estudo sobre o trabalho, iremos nos inspirar nas dicas do livro 10 vezes, de Grant Cardone. Vamos entender como as pessoas de resultados excepcionais trabalham. Uma vez definidos suas metas e objetivos, é importante ter uma estratégia de trabalho para conquistar de forma mais rápida aquilo que buscamos. Grant Cardone apresenta uma metodologia interessante. Ele apresenta uma estratégia que podemos aplicar às atividades do nosso dia a dia. O processo é simples de entender, porém não é fácil de executar, pois precisa de esforço e dedicação. Com o objetivo definido, você precisa planejar e estabelecer um horário para começar o trabalho. Seja rigoroso com os prazos. Uma pessoa bem-sucedida persegue suas metas incansavelmente, ou seja, o trabalho não deve parar enquanto você não cumprir todas as tarefas. Como exemplo, vamos usar o objetivo definido no vídeo anterior, a abertura de uma marca de acessórios. Então os primeiros passos seriam estudar e entender o mercado, criar um plano de negócio e de viabilidade econômica, pesquisar por fornecedores e pessoas que podem ajudar no início. Além disso, buscar a excelência no cumprimento das tarefas para então definir os próximos passos. Segundo Cardone, todo trabalho deve ser multiplicado por 10. Por exemplo, se você pesquisar sobre o mercado de acessórios, procure no mínimo em 10 sites diferentes e fale com o máximo de pessoas possíveis que trabalham já neste ramo. Depois disso, cruze as informações da internet com as das pessoas que você conversou para validar as informações. Mas atenção, leve em consideração o mercado, a cidade, ou seja, o local em que você pretende atuar. Os mercados do Rio, São Paulo e Paraná são totalmente diferentes, e as pesquisas que você encontra na internet são feitas em grandes polos. Assim, você terá boas informações para criar o plano de negócio e o estudo de viabilidade econômica. Vai pesquisar por fornecedores? Procure o máximo de empresas que poderiam te atender. Use o método SMART, comentado no vídeo anterior. Estabeleça prazos para buscar essas informações e não desista enquanto não atingir o nível de excelência nas suas tarefas. Eu, particularmente, utilizo a regra 10 vezes como uma metáfora, porém ela pode ser aplicada ao pé da letra em muitas atividades. Por exemplo, se você trabalha com vendas e pretende ligar para 5 clientes, multiplique esta meta por 10 e ligue para 50. Como eu disse, o processo é simples de entender, porém exige esforço e muito trabalho. Mas este é o segredo das pessoas que atingem resultados excepcionais. Uma dica muito importante: nunca queime etapas. Na abertura de uma empresa, por exemplo, você pode pensar que criar e avaliar um plano de negócio pode fazer com que você desanime. O plano serve justamente para você entender os custos e a viabilidade de uma empresa. Pesquisas revelam que no Brasil, 60% das empresas fecham as portas em menos de 2 anos de atividade. Agora eu te pergunto, você acha que esses empresários fizeram um plano de negócio? Eu não acredito. Fazer 10 vezes mais é um conceito de ação massiva, é um referencial, que traduzindo quer dizer trabalhe até obter resultado excelente, inigualável. Mas lembre-se, você não deve trabalhar como uma máquina, mas aproveite melhor o seu tempo, que antes era perdido com outras coisas. Procure realizar as tarefas massivas sem que isso prejudique a sua saúde mental e física. Um outro exemplo, se você tem como objetivo vender 2 produtos por dia, faça o possível para vender 10 em um único dia. E mesmo que você não consiga vender 10 no primeiro dia, no segundo você vai tentar vender apenas 10, não acumule.
Determine metas desafiadoras, mas aceitáveis. Assim você não vai se sentir sobrecarregado nem vai desanimar, obtendo resultados excepcionais. Para executar uma tarefa 10 vezes mais, de forma eficiente, em primeiro lugar você precisa de planejamento. Para isso você pode usar uma planilha ou uma agenda. Ao definir a meta, veja como você poderia executar 10 vezes mais. Então distribua o trabalho dentro do prazo estipulado para a conclusão da meta. Os resultados excepcionais acontecem durante o processo, quando você anota os erros cometidos e evita cometê-los novamente. Agindo assim, os resultados excepcionais começam a aparecer. Por exemplo, imagine que você é um vendedor e tem que ligar para 5 clientes por dia. Aplicando o método massivo, aumente sua meta para 30, por exemplo. Neste caso, você precisa se planejar. Primeiro, crie o texto e cronometre o tempo. Distribua as 30 ligações às horas de um dia de trabalho. Para cada ligação que não converter em venda, anote os motivos, então elabore uma estratégia para a próxima ligação. Assim você vai estar preparado para contornar as respostas negativas. Com o tempo, você vai se tornar o melhor vendedor da empresa, pode acreditar. Uma dica: um bom vendedor é aquele que cria necessidades sem que o cliente perceba. Quer desenvolver sua criatividade? Esqueça a maneira como as coisas são feitas. Procure reinventar a forma como você faz ou executa um trabalho. Este é um ótimo exercício para aumentar a criatividade. Você precisa entender que a maioria das pessoas só fazem o que lhe pedem, executam o padrão e estão sempre na média. A inovação acontece quando uma pessoa faz aquilo que ninguém mais teria coragem ou a capacidade de fazer. Para finalizar, vamos falar de 10 características que pessoas bem-sucedidas têm em comum. Primeiro, elas acreditam que tudo é possível. Pessoas bem-sucedidas não se prendem às limitações. Se algo precisa ser feito para que o objetivo seja alcançado, então é possível fazer, e o seu papel é descobrir como. Segundo, pensam fora da caixa. Elas acreditam no que os outros não acreditam. Estão dispostas a fazer aquilo que os outros não estão. Não agem de acordo com as normas e as limitações do homem comum. Terceiro, encaram novos desafios. Para se desenvolver, é preciso estar aberto às novas experiências e aceitar novos desafios. Quarto, são corajosas. Pessoas bem-sucedidas agem com confiança e coragem. Para desenvolver essa habilidade, elas fazem aquilo que as amedronta e assim desenvolvem seus músculos na luta contra o medo. Por exemplo, se você é tímido, vá ao mercado e aborde um estranho, peça uma informação ou auxilie alguém na compra e na escolha de um produto. Este é um ótimo exercício para acabar com a timidez e melhorar sua autoconfiança. Quinto, trabalham com determinação. Trabalham massivamente. Elas se esforçam muito mais do que os outros. Enquanto suas ações não resultarem em sucesso, elas não desistem. Trabalham até atingir os objetivos. Sexto, não têm medo da mudança. Elas sabem que o mundo está em constante desenvolvimento e o que funcionou ontem pode não funcionar amanhã. Por isso, elas observam, aprendem e buscam melhorar a sua eficiência. Sétimo, elas desafiam o senso comum. Ideias tradicionais favorecem a mediocridade. Para ser notado e ter sucesso, é preciso desafiar o senso comum, tentando novos caminhos e abordagens. Oitavo, sabem escolher suas amizades. Você é uma combinação das pessoas com quem você convive. Procure se relacionar com pessoas melhores e mais sábias. Do contrário, a tendência é você se acomodar e retroceder. Cercado das pessoas certas, você estará sempre buscando se desenvolver. Nono, estão sempre estudando. O aprendizado deve ser um hábito em sua vida. Você precisa aprender coisas novas todos os dias. Se você destinar 80% que você gasta em redes sociais e dedicar esse tempo em aprender coisas novas, você já vai estar à frente de muitas pessoas. E por último, a 10ª, saia da zona de conforto. Um profissional fica estagnado quando encontra uma zona de conforto. Busque desafios que te tirem deste ambiente. Só assim você vai continuar crescendo. É isso aí, deixe um comentário e me diz o que achou. No último vídeo desta série, vamos falar de uma característica muito importante, a resiliência. Um forte abraço, que Deus te abençoe e que te leve a conquistar coisas que jamais imaginou. Até lá!